Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e também nos sintoniza pelo YouTube no canal da TV Câmara Bauru e nos sinais abertos e fechados. A gente atualiza para você os assuntos que demandam questões aqui da nossa cidade através dos seus representantes populares. O vereador Júnior Locadora foi ao Ministério Público depois de uma experiência, infelizmente, negativa dos sistemas hospitalares de manutenção de pacientes aqui em Bauru, em especial no Hospital Manuel de Abreu. Para entender isso, ele está conosco no estúdio da Rádio TV. Locador, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, o espaço que a TV Câmara aí tem dado não só a este vereador, como a todos os vereadores aí da Câmara Municipal de Bauru para poder mostrar aí o seu trabalho. A representação ao Ministério Público é um instrumento importantíssimo quando o parlamentar exerce as suas atividades de fiscalização, participa de audiências públicas, procura os requerimentos vindos do seu eleitor e ele chama o fiscal da lei para algo mais específico. Bauru tem uma regional, por exemplo, na área de saúde. Vereador, o Hospital Manuel de Abreu, como se sabe, é um terceirizado equipamento do Estado, assim como maternidade, hospital de base, hospital estadual. Para as pessoas entenderem primeiro, ele voltou a ser operado recentemente, tinha uma unidade queimada. O que você encontrou lá? Que serviços tem no Hospital de Abreu primeiro? Primeiro, deixar registrado que nos últimos dias eu tenho já feito algumas visitas no HC, fui no Hospital Estadual, vou tentar marcar agora uma no Hospital de Base e no Hospital Manuel de Abreu eu também faria essa visita. Mas ela foi antecipada por conta dos meus avós. O meu avô internou lá no Hospital Manuel de Abreu, logo em seguida a minha avó, o meu avô, no caso, ele veio até a óbito, lá no hospital. Na verdade, ele estava no hospital, ele foi transferido às 7 horas da noite para o hospital estadual, mas aí ele veio a óbito à meia-noite e meia. Então, mas nessa ida ao Hospital Manuel de Abreu, a gente começa a conversar, querer entender um pouco mais do que está acontecendo no hospital, em questões de leitos, em questão de qual que é o tratamento que ele dá ali para as pessoas. E aí nisso a gente conseguiu entender que ali havia, naquele momento, 23 pacientes internados, só que estavam de alta social. Fui procurar entender melhor o que seria isso, alta social. Seria o quê? Pacientes que já estão de alta médica, só que automaticamente essas pessoas não têm familiares, não têm residência fixa na cidade, não têm para onde ir. Só que isso foi aonde veio um ponto de interrogação. Mas peraí, a pessoa está ali, são 23 pessoas ocupando um leito, aí automaticamente você vê que no UPA tem 50, 60 pessoas aguardando um leito, que precisam de um leito para receber um tratamento, e ali pessoas ocupando só por moradia. Então peraí, de quem que é essa responsabilidade? Então a nossa intenção foi essa, de mandar esse documento, essa representação MP, para que tome providências. Algo precisa ser feito. Quem que tem que fazer algo? É o governo municipal, o governo estadual? Aí está essa pergunta, eu acredito ali, pegamos até a jurisprudência que é o governo municipal, mas alguém tem que fazer sua parte. O que não pode, ali você vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São pessoas aguardando leitos, um caso de saúde, que aí deveria ter esses leitos disponíveis, e são pessoas que não têm onde ir. Vai fazer o quê com essas pessoas? Não pode jogar essas pessoas na rua. Então é onde o Serviço Social de Bauru precisa fazer algo. Tem dois serviços especializados aí. Um do governo do estado através da FAMESP, a fundação que é contratada para atender o Hospital Manuel de Abreu, nos seus serviços já destinados dentro da rede, depois da alta, no caso a alta social, a rede de assistência social do município para dar o encaminhamento. Precisa atender, precisa entender. E vale lembrar, Nelson, que o município de Bauru, nos últimos tempos, ele tem dobrado o número de idosos. Então, Bauru dobrou o número de idosos. Bauru é muito carente nessa questão de creche para idosos, de lar para idosos. Então, precisa já se pensar nisso. Então, peraí, essas 23 pessoas que estão lá no Hospital Manuel de Abreu, a boa parte, não vou dizer quase todos, são idosos. Então, peraí, onde eu vou colocar essas pessoas? Desses 23, 19 são de Bauru. Então, peraí, eu preciso de uma forma, colocar essas pessoas em algum lugar. Então, cabe aí à Secretaria de Assistência fazer algo por essas pessoas, E já pensar, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, e ampliar esses atendimentos para pessoas idosas.
O que a gente recebe no gabinete de pessoas é que não tem familiares, que ficam sozinhos em casa, não tem com quem ficar, por conta que o familiar precisa trabalhar, precisa então já pensar e ampliar esses atendimentos. Para aproveitar a sua permanência lá, aí o vereador é daqueles que, por exemplo, vai nas unidades de saúde dos equipamentos, tanto municipais como estaduais, já faz uma varredura das ações, que estrutura ou que serviços o Manoel de Abreu está prestando lá, que você pode acompanhar. Além desses atendimentos, desses leitos, né, de clínica médica, clínica cirúrgica, são pacientes que estão ali de baixa e média complexidade, também a gente pode ver que tem lá 15 leitos, né, que são para pessoas com vícios, né? Então, pessoas ali no álcool, que estão no álcool, pessoas com drogas. Então, ali, essas pessoas, elas são encaminhadas lá, são o primeiro momento, elas podem ficar lá internadas, até onde eu tive essa informação, até 15 dias. Então, elas ficam lá 15 dias. Curta permanência. Curta permanência, depois em busca de um outro lugar. E também tem os leitos lá restritos para questões de tuberculose. Então, se eu não me engano, não sei se é 5 ou 10 leitos, tem esse número exato, ô Nelson, mas são essa questão de TB aí também. Então, é um outro serviço oferecido pelo Hospital Manoel de Abreu. Só para recuperar para as pessoas, o Manoel de Abreu foi reformado, ficou alguns anos fechados, né? O setor de queimados, que era especializado, foi para o Hospital Estadual. Hospital Estadual, hoje é referência. Lá tem tuberculose, esses leitos para vícios de uma forma geral. Num determinado momento, esses tratamentos de curta duração, de baixa complexidade, eles completam o quadro, só para quem não acompanha isso, locador, aí entra essa questão da alta social por causa do encaminhamento. Aí, o serviço municipal deveria, ou tem algumas vagas, inclusive especializadas para mulheres, melhorou, para abrigos, acolhimento. Essa é a questão de gente que não tem parentes ou cadastros aqui no município, o que fazer com eles para liberar esses leitos para outras ocupações. Sim, com certeza. Inclusive, até posso testemunhar uma pessoa que entrou em contato aqui, e foi coincidência até onde eu sei, porque eu ainda não tinha nem falado ainda desse assunto na tribuna e nem tinha, nem a sua matéria ainda tinha ido ao ar, nada, mas uma pessoa me procurou e falou, eu tenho uma mulher que eu tenho um carinho muito enorme por ela, não é minha parente, trabalhou na minha casa um tempo, ficou doente, está lá, está de alta, eu não sei o que fazer com ela, pedindo uma ajuda, eu não sei, eu não tenho, a pessoa não é parente, ela não tem um compromisso, mas ela está se sentindo que precisa fazer algo por essa pessoa. Então essa pessoa me procurou e está perguntando, vereador, o que eu faço? Ela precisa ir para algum lugar, ela não pode mais ficar lá, e eu não posso trazer para minha casa, né? Então quer dizer, você vê como que essa situação comove até pessoas que não são, na verdade, não tem familiar, então pessoas que não são da família. Essas fiscalizações de vistorias específicas, vereador, nas unidades, em todas as suas questões, né, tanto da UPA, quanto o UBS, quanto os serviços especializados nos hospitais, ajuda a gente a entender um pouco a gestão de saúde do município. Você acaba de participar de uma audiência pública, tem uma gravação do boletim específico sobre isso na TV Câmara ainda da sessão de ontem, e como você sabe, a Direção Regional de Saúde, aqui através da Fabiola Soares, ela aponta para a pressão sobre a falta de leitos, entre outras questões, porque tem baixa resolutividade. A nossa rede, de fato, é pequena, o vereador já demandou sobre isso. De outro lado, a gente tem neste exemplo aqui, em outros, um problema de gestão do Estado em relação à liberação de leitos para desocupar essa mesma fila. Você vê, tem até uma contradição, né? Porque o secretário acha que a culpa é do Estado, que o Estado tem que fazer a parte dele, né? O secretário de Estado não faz, mas já a diretora da DRS, com outras pessoas também que eu converso, acha que o Bauru não faz a parte dele, né? Eu também acredito que não faz mesmo. Então eu sempre falo que os dois tem sua parcela de culpa, mas o município tem feito o quê? A gente já te deu o exemplo de Ribeirão Preto, que tem 3 hospitais grandes, mas tem a atenção primária lá realizada. Então o secretário acha que não tem resolução nessa questão de atenção primária, mas eu falei para o secretário, mas peraí, como que não tem? Então tem que fazer um treinamento para esse pessoal da atenção primária para que tenha resolução, tem que acontecer algo. Agora o que não pode é falar que não dá certo algo que não está acontecendo, né? Então quer dizer, Bauru deveria ter de 70 equipes de estratégia da saúde da família. Tem 17, lógico que não vai dar certo. Então, primeiro tem que começar a criar essas equipes, precisa aumentar esse número, para depois,
né? Se caso não der certo, que eu acredito que daria certo, sim, caso não dê, aí sim cobrar outras alternativas do governo do estado. Aliás, na audiência pública tem uma intervenção importante do vereador para esse debate, a função do fiscalizador, quando perguntado pelo secretário municipal de saúde, que é um técnico, tem uma longa carreira, rede de anos, hospitais públicos, o Márcio Cidade Gomes, sobre o que é a atenção básica. Você usa essa referência do Programa de Saúde da Família e também do controle, o ACS, não? Agente de Controle de Saúde, os agentes que estão na rede do município, o número também é bastante defasado. Muito. Bauru, por lei, poderia ter 974 agentes de saúde. Hoje, Bauru tem 100 agentes de saúde. Eu falo muito que Marília tem 400 agentes de saúde. Ele não gosta que eu falo de Marília, tá? Já tivemos algumas discussões ali. Real. Ele não gosta, ele fala, você fala como se Marília fosse referência. Não, estou falando do que eu estou vendo. Marília tem 400 agentes de saúde com 280 mil habitantes. Bauru tem 100 com 400 mil. Ah, mas será que lá a saúde é boa? Ele me questionou. Eu falei assim, eu não sei. Só sei que eu vejo toda semana uma matéria das UPAs de Bauru. Da UPA das unidades. Eu não vejo o pessoal aparecendo na televisão toda hora em questão da saúde de Marília. Então, acho que onde eu preciso pensar no meu município. Onde que está morrendo pessoas aguardando vaga? É em Bauru, né? Sou vereador de Bauru, então eu acho que Bauru precisa fazer sua parte. Esta reflexão sobre a representação que está com o Ministério Público, a gente vai acompanhar e vai atualizando para você, ela abre uma necessidade de um parênteses aqui de um outro programa. A prefeita, como se sabe, o vereador também está atento disso discutindo, anunciou o chamado Hospital Dia. Este é o nome técnico para o hospital estadual, que não tem a tipologia de atendimento, segundo o secretário, nesta mesma audiência definida. O que eu vejo aqui, ou pergunto, é se a gente não tem que antecipar esse debate para entender, para as pessoas não ficarem frustradas depois, que hospital dia é para atender de dia, soltar de dia, não ficar lá internado, né? A questão de definição técnica, e a gente não vê lá na frente, depois que a gente não debateu, que olha, não vamos criar frustração para as pessoas achar que vai resolver leito de internação. Primeiro que não é para essa função, nem médio nem de longo prazo. Primeiro que é uma mentira esse negócio do hospital municipal, né? O secretário já veio aqui e falou que não tem nada, não tem projeto, não tem orçamento, então não tem nada. Então deixar claro para a população que isso é uma mentira. Então o que caberia, né? A gente vive falando, dando ideias para o governo municipal, mas parece que não consegue absorver ou não dá ouvido para o vereador. Tentar de outra forma também conseguir ampliar leitos. Vai no HC, por exemplo, tem espaço lá, vamos conversar com a diretoria, não tem como aqui a gente custear alguns leitos aqui. Quanto que vai custar o hospital municipal? Por que eu não posso custear esses leitos dentro do HC? Tem a questão do PS Central, onde ia ser a unidade de referência que está em reforma. Quando que vai estar pronta essa unidade de referência? Quantos leitos vai ter ali? Será que, entendeu? Então tem muita coisa que poderia acontecer, sabe? Tem a questão da Uninove, inclusive a gente está chamando uma audiência para discutir essa questão do dinheiro da Uninove. São 28 milhões que a Uninove tem que dar para o município como contrapartida. É algo que também daria para construir algo, né? Então é muita coisa boa que dá para acontecer, Nelson. Só que infelizmente eu não vejo vontade desse governo nessa questão da saúde de priorizar. Sabe, por isso que vai mentindo, enganando a população. E uma das coisas mais tristes que eu vejo foi essa questão do hospital municipal, que tem gente lá fora, foram lá, gravou o vídeo no terreno, até gerente colocaram na questão, contrataram gerente para o hospital municipal, que é fantasma, é mentira, não vai acontecer. Para aproveitar a citação do vereador também como braço da saúde, segundo o governo municipal em relação ao Uninove, a Faculdade de Medicina, que fez um convênio há alguns anos no governo anterior de Gazeta com o município e estabeleceu que parte, 10% das matrículas, por exemplo, dos alunos de medicina, iriam ser uma contrapartida. Isso que forma os 28 milhões, cuja resolução de cobrança, que é a obrigação, ainda não está solucionada. Nada. Então, parece que até onde eu sei, tá? Isso é uma conversa de bastidores, que a Uninove até tenta, né, acordar, conversar, sentar, mas até onde eu fico sabendo que é a prefeitura que fica dificultando essa conversa. Tem aí 28 milhões parado, que poderia ajudar de muitas formas a população de Bauru. Inclusive a Uninove tem também lá um centro, lá vamos dizer assim, de consulta, um lugar muito grande que poderia atender essas pessoas, poderia fazer mais um serviço prestado à população. Mas nada disso tem diálogo com o governo. Por isso que eu sempre falo,
quando a prefeita dá uma entrevista, né, até para você, Nelson, falando que tem diálogo com o governador, com o estado, que tá tudo bem, que tá tudo normal, aí o secretário de saúde fala, não, a culpada é o estado. Então, peraí, a prefeita fala que o estado tá fazendo a parte dela, o secretário fala que não tá, então não tem nem entre eles um diálogo. Então, peraí, então precisa ter um diálogo, a Uninove precisa entrar em ação aí e a prefeitura precisa fazer a parte dela. Uninove, e aí, no que você vai me ajudar? No que você vai ajudar o povo? É 28 milhões. Essa questão das visitas que foram mencionadas, a partir desta representação relacionada especificamente no Ministério Público ao Hospital Manuel de Abreu, será interessante, depois a gente vai atualizando com o vereador, por exemplo, conhecer como estão hoje as distribuições de leitos e efetivos da área de traumas, a característica específica do hospital de base, por exemplo, dos outros, para a gente ver se tem áreas ociosas e se aquela história de um cobre um cobertor descobre outro. Eu estive até no hospital estadual, né? Eu fiz essa pergunta, viu? Tá? Eu questionei a doutora, eu estou preocupado com a seguinte situação. Anos atrás, aí 3, 4 anos atrás, antes de inaugurar o HC e o Hospital Manuel de Abreu, se faltava 50, 60 leitos, todo dia você entrava lá, estava faltando esses leitos. Abriu mais 30 leitos de UTI no HC, 10 é pediatra, 20 adultos, mais 46 leitos de enfermaria, tem mais 80 leitos no Hospital Manuel de Abreu e continua faltando leitos. Então, peraí, o que está acontecendo? Diminuiu a porcentagem de leitos para o pessoal de Bauru? Ela falou, não. Falou, tanto que 46%, isso a fala da doutora, dos pacientes do Hospital Estadual são de Bauru. Falei, então o que aconteceu? Não é possível, é muito leito, né, que foi. Sim. E continua faltando leito. Ela falou, na opinião dela, também. Aumentou o número de pessoas que estão chegando lá na ponta, nas UPAs. Então o que acontece? O que mais mata no Brasil? Infarto e diabetes. E continua. Cadê a atenção primária para prevenir isso? E não estão. A cobertura da atenção primária também, na opinião dela, é o que faz a superlotação, tanto nas UPA quanto nos hospitais. Muito bom, a gente agradece ao vereador Júnior Locadora para fazer de forma mais concentrada o debate desses temas específicos. Como dissemos, vamos acompanhar a questão da representação e dessas outras áreas de saúde. Essa é a função de fiscalização da nossa missão pública de acompanhar o seu representante popular. Obrigado, Júnior Locadora. Eu que agradeço, Nelson, TV Câmara, é sempre importante, eu gosto demais de estar. Eu queria explicar para a população, só que eu tenho um acesso livre ali nas UPAs, por enquanto, que a prefeita até entrou com uma ação querendo proibir o vereador de entrar nas UPAs, mas a gente tem esse acesso aí livre por ser um órgão municipal. Queria poder mais, gente, entrar no estadual, as pessoas às vezes me cobram, base, Hospital Manuel de Abreu, você tinha que ir lá, não sei o quê, mas eu não tenho, vereador é só órgão municipal, já os hospitais são órgão estadual. Então, quando eu vou nessas visitas, ela é pré-agendada, eu peço autorização à diretoria, tá? Graças a Deus, os diretores dos hospitais têm me recebido, têm dialogado, têm conversado bastante comigo, mas a gente vai continuar aí lutando pela saúde de Bauru. Muito obrigado. E você que nos acompanhou no Fala Câmara Entrevista pela Rádio TV Câmara, se você pegou esse programa no meio do caminho, não se preocupe. Ele é um documento público, você pode assisti-lo a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até nosso próximo encontro.